costela. Eu falo que ela é a mulher da minha aliança. Ela é a minha costela. É ela que no momento quando bate aquele desespero e a gente sofre algumas decepções, eu falo para ela assim: esposa, não aguento mais, eu vou parar, eu vou desistir. Ela olha para mim assim e fala: a decisão que você tomar, eu estou junto. Só que antes eu preciso te falar, você não tem convicção de que foi Deus que te chamou? Você não tem certeza do seu chamado? E aquilo ali quebra minhas pernas, irmãos. Porque às vezes nós vamos armados, né? Nós já vamos com uma opinião formada. A gente só está precisando que uma pessoa fale assim: ó, vai que eu estou contigo. Para a gente poder jogar tudo pro alto. Aí ela surpreende. Ela fala: não, eu estou com você. Mas e aí? Como é que vai ficar você e Deus? Ou não foi Ele que te chamou? Aí ela joga a responsabilidade de novo no peito. Aí eu falo: então tá bom, vamos continuar. Manda que pode, obedece quem tem juízo. É isso aí. Irmãos, Ezequiel capítulo 37. A epígrafe do texto: a visão de um vale de ossos secos. Eu não tenho aqui a presunção de trazer nada novo, irmãos, mas eu tenho temor de ser obediente à voz do Espírito Santo. O que Deus quiser falar nesta noite, Ele vai falar, porque o povo é dele, a igreja é dele. Ezequiel 37. Nós vamos ler o verso primeiro e vamos seguir aí a leitura. Ezequiel 37, verso 1, escrito está: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? E respondi: Senhor Deus, tu o sabes. E disse-me: profetiza a estes ossos e dize-me: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Aqui eu encerro a leitura. Irmãos, eu gosto muito dessa expressão, abra a sua Bíblia. E eu estou falando isso daí por alguns dias e vou continuar falando até o Senhor falar que não é mais momento. Alguém uma vez falou para mim assim: olha, para você romper, para você explodir, esse foi o termo que a pessoa usou. Você precisa atualizar com as coisas que estão acontecendo. Você não pode ficar enquadrado naquilo que é arcaico, naquilo que é do passado. Aí ele falou assim para mim, apóstolo Danilo: quando você chegar numa igreja e você for pedir para alguém abrir a Bíblia, cuidado para não constranger outras pessoas. Fala, abram a sua Bíblia e fala assim: também liguem a sua Bíblia. E eu falei assim: eu não concordo muito com isso. Eu gosto da expressão abram a sua Bíblia. Alguém pode falar: mas pastor, é pecado ler Bíblia no celular? Claro que não. Pecado é você deixar de ler a Bíblia para ficar no celular. Mas ler a Bíblia no celular não tem problema. Mas eu gosto dessa expressão porque uma vez estava estudando e um professor falou isso para mim. Ele falou assim: ó, todos os livros que existem, quando ele é escrito, passa-se 100 anos e você pegar o livro, é impossível que o escritor esteja presente, porque com o tempo morre-se o escritor e permanece somente o livro. Mas ele falou assim, o professor falou para mim: mas a Bíblia é diferente. Levou 1600 anos para ser concluída, escrita. E aí nós temos 39 livros que nós chamamos de veterotestamentário, 27 que nós chamamos de neotestamentário. Junto forma-se a Bíblia. 1600 anos, 16 séculos para ser concluída na sua totalidade. Mas todas as vezes que nós abrimos a Bíblia, Deus se levanta do trono e fala assim: eu velo pela minha palavra.
O homem promete uma coisa em pé e não sustenta sentado. Mas Deus, ele disse assim: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra há de se cumprir. Aleluia. Uma vez Deus falou assim através do teu servo, dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da minha boca. Uma vez Deus olhou no céu e bradou através do profeta, dizendo: não se preocupe com as coisas desta vida, não se preocupe com as coisas terrenas, mas o que eu devo me preocupar? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas o Senhor acrescentará. É Deus dizendo nesta noite assim: não se preocupe com nada mais, só se preocupe em guardar a palavra de Deus. Irmãos, quando nós olhamos para o tabernáculo, isso aqui mexe muito com o meu coração. O tabernáculo tinha uma repartição que se chamava Santo dos Santos. E o que qualificava aquele lugar, levar esse título Santo dos Santos, era uma arca que é conhecida como a Arca da Aliança, ou a Arca da Presença, ou a Arca do Conselho. E havia 3 objetos dentro daquela arca que tem uma responsabilidade, uma importância muito grande. Primeiro, tinha uma tábua com os 10 mandamentos, não mais escrita por Deus, mas escrita por Moisés, porque Moisés, no momento de ira, ele quebrou aquelas tábuas que Deus escreveu. Havia ali uma vara, o cajado de Arão. E o cajado de Arão tem uma importância para nós, porque o cajado de Arão, ele floresce quando Deus quer confirmar o chamado do ministério. É Deus dizendo assim: todos nós que aqui estamos somos uma vara. Jesus, ele deu a deixa, ele falou assim: ó, eu sou a oliveira verdadeira, e se vocês estiverem em mim, vai dar fruto. Então Deus está falando: ó, cada um de vocês é uma vara. Então aquela vara de Arão representa a gente. Mas aquela vara floresceu, e ela florescendo está falando do ministério que precisa frutificar. Porque uma vez João Batista, ele tomado pelo Espírito da revelação, ele vai dizer assim: olha, há um machado colocado na raiz das árvores. Ele fala no plural: há um machado posto nas raízes das árvores. Aí ele pula para o singular, porque primeiro ele está tratando o coletivo, mas depois ele vai trabalhar no particular. No singular, ele fala assim: mas a árvore que não produzir fruto, essa será cortada. Então nós somos árvores, precisamos produzir fruto, e frutos dignos de arrependimento, frutos que não seja somente para este momento, mas fruto que permaneça para sempre. Aleluia. Porque uma coisa é alguém te conhecer e falar de você enquanto você está vivo. Outra coisa totalmente diferente é alguém olhar para o seu legado, ainda que na memória, mas falar assim: eu conheci o pastor fulano, conheci o ciclano, e eu sei que o testemunho dele era verdadeiro. Aleluia! Porque permanece. E tinha ali também um cálice, e esse cálice tinha maná. Só que isso daqui é um pensamento meu. Eu acho que quando Deus olhava do céu, ele falava assim: mas tudo bem, o chamado ser confirmado, isso daí não tem problema. O maná conservado também não tem problema. Mas a minha palavra ficar presa dentro de uma caixa, eu não quero. A minha palavra tem que estar sobre o coração de todos. E aí, irmãos, há uma coisa chamada projeção profética, que a projeção profética, ela tem um poder tão grande. E nós entendemos o que é a projeção profética quando nós estamos em um ambiente profético, porque uma coisa está ligada à outra. De repente, um homem que ficou conhecido como segundo o coração de Deus, ele entende que Deus não tinha prazer em ter a sua lei dentro de uma caixa. E ele vai então tomar uma iniciativa, ele vai escrever um salmo e ele vai dizer assim: Senhor, a tua palavra escondi no meu coração, para não pecar contra ti. Irmãos, não adianta ter a Bíblia, mas não fazer uso da Bíblia.
Bíblia em cima de uma estante, de um guarda-roupa, de um armário, e você não fazer uso daquilo que está aqui. Porque se tem uma coisa que vai te dar legalidade para entrar no céu, é a palavra de Deus. É ela que vai te posicionar, é ela que vai te direcionar. Você não vai conseguir fazer nada se não for moldado e pautado pela palavra de Deus. E ontem nós tivemos um culto de ceia. E os irmãos do meu ministério sabem que no culto de ceia e todos os outros cultos, palavra de oferta, só eu que ministro. E eu gosto muito, irmãos, de falar sobre dízimos e oferta. Porque tem alguns mistérios que estão na palavra que às vezes as pessoas leem, mas não entendem. E aí eu fiz menção, apóstolo, quando Abraão ele vai ter um encontro com Melquisedeque. Gênesis capítulo 14, verso 18. Abraão vai ter um encontro com Melquisedeque. Melquisedeque vai ao encontro de Abraão e ele leva pão e vinho para Abraão. E a Bíblia diz que Abraão ele dá o dízimo de tudo para Melquisedeque. E aqui está um ensinamento profundo. Eu sei que tem muitas pessoas, mas tem muitas mesmo, que é contra o dízimo. Fala que o dízimo é coisa de criança, não precisa mais fazer isso, não precisa mais fazer aquilo. Só que quando Abraão dá o dízimo, a lei ainda não tinha sido constituída. Então nós vemos o dízimo antes da lei. E o que me chama a atenção é que quando Abraão ele leva o dízimo para Melquisedeque, ele está liberando uma palavra. Ele está liberando um ensinamento que está nas entrelinhas. E a mensagem silenciosa que Abraão está dizendo é: todas as vezes que tem alguém que me alimenta, eu tenho por obrigação a entregar o dízimo para aquele que me alimenta. Aí eu começo a compreender por que a igreja é tão abençoada. Porque ela é alimentada com a palavra que sai desse altar. Aí quando ela precisa entregar o dízimo, ela faz isso com amor. Ela fala assim: não, eu sei que tem me alimentado. É desse altar que sai o meu alimento. É desse altar que sai palavra de vida. Aí ela vem com alegria e deposita o dízimo. E antes de Gênesis 14 nós não vemos Abraão sacrificando. Depois de Gênesis 14 Abraão começa a sacrificar. A unção que estava sobre Melquisedeque, ela pula para Abraão. Isso aqui, irmãos, só vai entender quem vai morar no céu. Aleluia. Todas as vezes que você é fiel no dízimo e você entrega o dízimo, a mesma autoridade que está sobre o teu líder, sobre aquele que te alimenta, essa autoridade ela pula para você, porque a unção que você honra, essa unção ela te abençoa. Depois o escritor aos Hebreus vai dizer assim: olha, nós que somos pequenos, nós honramos quem é grande, mas aquele que é grande abençoa aquele que é pequeno. Aí quando nós pegamos o nosso dízimo, trazemos na casa do Senhor, nós estamos declarando assim: Deus, eu sou pequeno, mas o Senhor é grande. Então eu estou honrando aquele que é grande, porque aquele que é grande tem poder para mim abençoar. Levanta a tua mão direita que eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida, em nome de Jesus. Quando você estiver guardando a palavra de Deus no seu coração, aquele que é grande, eu não estou falando de homens, eu estou falando de Deus, ele vai começar a liberar bênçãos sobre a tua vida. E a palavra de Deus diz assim, que todas as bênçãos que Jesus, ele já nos abençoou nos lugares celestiais, vai repousar sobre a tua casa, sobre a tua família. Eu preciso de duas pessoas para acreditar nisso e dar glória a Deus. Então quando nós guardamos a palavra, não tem problema, irmãos. Pode levantar opositores, pode levantar pessoas com um sapatinho de algodão e tentar te tirar do lugar que você está plantado. Mas você vai ter uma base, você vai dizer assim: não, daqui eu não saio. Porque o que eu estou vivendo aqui, eu estou vivendo por causa do direcionamento que Deus me deu. E o apóstolo liberou uma palavra aqui que eu achei muito lindo. Quando ele estava citando o texto que nós vemos, que ele falou assim: a mão do Senhor me levou. Olha, irmãos, quando é a mão de Deus que te leva, irmãos, nada te para. Quando alguma coisa te para, que você começou, porque não foi a mão de Deus que te levou. Eu quero ver nascer um homem nesta terra que pode parar
está te levando, irmãos. Qualquer outra pessoa, diante de um vale de ossos secos, ia ficar com medo. Qualquer outra pessoa ia ficar apavorada. Mas quando você entende que foi a mão de Deus que te levou, o que era para te causar medo vai aumentar a esperança no teu coração, porque você vai dizer: eu não sei como vai acontecer, mas alguma coisa vai acontecer. Quando o anjo se manifesta e vem falar com Maria e começa a entregar as revelações, que ela é uma mulher graciada, Deus achou graça nela, e ela ia gerar um filho, ia colocar o nome de Jesus. Ela olha para o anjo, irmãos, e não é esse anjo que muitos falam que está vendo, mas não acontece nada. Ela viu um anjo de verdade, ela viu o anjo. Só que a preocupação dela: como que isso vai acontecer, sendo que eu ainda não conheci homem algum? Porque o céu, ele faz assim, ele libera uma palavra sobre a nossa vida, e nós estamos tão enraizados nas coisas da terra, que quando a palavra profética sai do altar, nós ficamos assim: mas como que isso vai acontecer? Quem é que vai abençoar? Quem é que vai promover? Meu Deus! Aí Deus está dizendo assim: não é o homem que vai fazer na sua vida, não é o homem que vai mover o que Deus falou que vai acontecer. Para de confiar no homem, para de esperar no homem, porque do homem nós até precisamos, mas de Deus nós dependemos. Para de depender de homem, começa a depender mais de Deus. Quando a palavra profética sair deste lugar, não importa como vai acontecer. Talvez você pode falar assim: mas eu sou o mais pobre da minha casa, a minha família não tem condições, não tem recurso, na minha família não tem ninguém que terminou os estudos. Mas Deus não conta com estas coisas. Deus vai te surpreender, e Ele vai fazer na sua vida só para mostrar que Ele é Deus. Às vezes nós somos muito covardes, às vezes nós somos como chiqueirão. Mas como que pode? A minha família é mais pobre, minha casa é menor, e Deus está dizendo para a gente: eu judeirão, varão valoroso, eu sou contigo, rapaz. Quem vai na frente sou eu. É Ele que vai na frente, irmãos. Há uma palavra no livro de Lucas, momentos antes da crucificação de Jesus, que a Bíblia vai dizer que Jesus estava passando um momento angustiante. E esse momento angustiante teve uma pressão tão grande sobre Jesus, que começou a suar sangue. Mas a Bíblia vai dizer que no momento de angústia, o anjo do Senhor, ele veio e confortou Jesus. É o céu dizendo para nós assim: olha, no momento de angústia, no momento de prova, de deserto, de perseguição, se você não abandonar o propósito, se você não retroceder, ainda que as pessoas te abandonem, ainda que as pessoas se esqueçam de você, Deus ainda tem o exército de anjo à disposição dele para te confortar, te consolar. E se Deus não enviar anjo, ele ainda dá ordem a corvos. Se Deus não enviar corvos, ele ainda dá ordem a peixe. Mas pastor, eu estou passando uma dificuldade na área financeira, não tem problema. Deus ainda conhece peixe que carrega moeda na boca. Deus ainda faz as coisas acontecer para surpreender o homem. Aleluia! Mas tem que parar, irmãos. Tem que parar de depender de homem. Homem nós precisamos, mas depender só de Deus. Agar vai receber de Abraão um odre e um pão. Ela vai pegar o odre e o pão
ela vai para o deserto. Ela vai pegar Ismael, vai para o deserto. Só que no meio do deserto acabou a água do odre. E ela entra em desespero. Porque é natural, quando nos faltar alguma coisa, nós entramos em desespero. Meu Deus. Principalmente quem é pai e mãe, irmãos. Não desprezando quem não é, mas quem é pai e mãe é diferente. Eu sei passar fome, irmãos. E já passei momentos da minha vida de ficar 2 dias sem comer. E quando for comer, ter somente um fubá para comer. Mas quando você tem filho, o seu filho olhar para você e falar assim: pai, mãe, tem uma banana? Tem uma bolacha? Tem uma bala, um leite? E você não tem nada. Isso daí, irmãos, destrói a estrutura de qualquer ser humano. Isso aí acaba qualquer homem, acaba com qualquer mulher. Você pode falar assim: eu sou profeta, eu falo e Deus acontece. Mas quando você se depara com essa situação, isso vai desestruturar você. Agar, ela acabou a água do odre. Ela pegou, deixou o menino para morrer. E ela foi à distância de um tiro de flecha. Isso aqui tem um ensinamento profundo. Porque a Bíblia só fala que acabou a água do odre. A Bíblia não fala que acabou o pão. E água na Bíblia tem uma importância. A água na Bíblia representa pessoas. É por isso que lá em Apocalipse você vê que um dragão vai sair no meio do mar. Por quê? Porque mar tem a ver com água tem a ver com povo. Então está falando que aquela autoridade terrível, maligna, vai sair do meio do povo. Então a água tem a ver com pessoas. Então quando a Agar está pegando e está falando assim: acabou a água do odre, ela está liberando uma palavra. E agora eu vou atualizar para os dias de hoje. Ela está falando assim: é uma ingratidão muito grande. Porque enquanto eu estava servindo na casa, enquanto Sara não poderia gerar, ela estava dependente de mim, ela me tratava bem. Quantas pessoas nos tratam bem quando nós temos alguma coisa para oferecer? Mas basta você não ter mais o que oferecer para ela te desprezar. Meu Deus! Então ela está dizendo: as pessoas me abandonaram, eu já não tenho mais ninguém. Acabou a água do odre. Irmãos, e eu não acredito que Deus cavou aquele poço naquela hora. O poço estava ali, ela não estava vendo. Porque é o momento que você pensa que as pessoas te abandonaram, mas Deus sempre vai te preparar. Nem que seja um Simão Sirineu, mas vai te ajudar a carregar a sua cruz. Não se desespere, olhe mais um pouquinho em volta e você vai ver que tem alguém ali ainda. O problema é que muitas das vezes nós esquecemos que somos dependentes de Deus. Tem pessoas, irmãos, que saem da casa e vai para o hospital, e quando ela chega no hospital, ela passa uma tribulação lá, porque é uma espera para passar no médico. As pessoas parecem que atendem a gente com má vontade. Nós sofremos naquele lugar, e quando nós estamos passando por alguma enfermidade, o sofrimento é terrível. Mas você já saiu da sua casa falando assim: Senhor, eu sei que lá naquele hospital tem alguém que serve o Senhor lá, né? Então prepara lá o Simão Sirineu lá, Senhor. Isso aqui é uma chave para você. Quando você for resolver alguma coisa, não vai, irmãos, no impulso. Ora antes e fala assim: Deus, o Senhor já remiu alguém naquele lugar. Não importa onde seja, vai passar no juiz, com o médico, não importa. Fala assim: Deus, o Senhor remiu uma pessoa lá. E prepara uma pessoa lá, para que possa me dar um amparo. E quando você chegar, a situação vai ser diferente. A situação vai ser diferente. E o nome de Jesus vai ser glorificado. Glória a Deus! Nós temos que saber clamar as coisas do céu, irmãos. Verdade. Vai fazer uma entrevista de trabalho? O segredo está aqui, irmãos. Fala: Senhor, eu vou lá no RH, mas eu sei que o Senhor já remiu alguém lá. Então prepara alguém que o Senhor já remiu. Isso aqui, irmãos, não é filho predileto, porque você sabe que você se preparou para aquilo. Então nós vamos combater, porque a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas a nossa luta é contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade.
Então você vai quebrar tudo aquilo que é maligno. Você vai falar assim: Deus, prepara alguém lá. Prepara alguém lá, porque quando eu chegar lá, Senhor, aquilo que o Senhor preparou para mim, o diabo não vai roubar. Irmãos, tem uma resposta de Deus para crente aqui nesta noite. A Bíblia diz que a casa de Deus é chamada de casa de oração. E se a casa de oração, ela precisa ter resposta para a oração. Eu quero ser a resposta para a oração de alguém aqui nesta noite. Eu não sei o que você tem pedido para Deus, mas Deus já está reunindo alguém naquele lugar e vai trabalhar a teu favor. Juízes capítulo 19. Juízes capítulo 19 tem uma história tão pesada, irmãos, que eu faço uma comparação com Ezequiel 37. Porque Ezequiel 37 está mostrando para nós um cenário que é contraditório. Porque um povo que serve a Deus não é para estar vivendo a situação que está. Como que um povo que serve um Deus vivo e verdadeiro, um Deus que nunca perdeu batalha, deixou o povo chegar na situação que está? Porque nós temos uma mentalidade errada. Meu Deus. Se Deus me ama, Deus é amor, Deus me ama, Deus tem que fazer o que eu quero. E às vezes nós nos frustramos quando Deus não faz o que nós queremos. Porque não é porque Deus ele te ama que Ele vai fazer o que você quer. Deus não tem compromisso com as suas vontades, Ele tem compromisso com as suas necessidades. Meu Deus! Não é porque Deus te ama, Ele vai fechar os olhos para aquilo que você está fazendo. Meu Deus! O povo sempre andou em rebeldia com Deus, irmão. Sempre andou com rebeldia com Deus. Nunca foi bom o ambiente que Deus colocou as pessoas. Ela sempre queria alguma coisa a mais. E eu aprendi uma coisa com Deus: a insatisfação, ela é um princípio para derrubar qualquer pessoa. Toda pessoa que caiu, ou que vai cair, aqui caiu por insatisfação. Aqui vai cair por insatisfação. E isso aconteceu desde lá no céu, quando Lúcifer ele cai. Ele estava tendo insatisfação da posição que ele tinha. Ele não estava satisfeito. Não, eu quero mais, eu quero ser igual a ele. E a insatisfação derruba qualquer um, irmãos. Todas as vezes que alguém cai por insatisfação. O povo, irmãos, tinha tudo o que eles queriam. E porque teve tudo o que eles queriam, eles estavam sendo infiel a Deus. E a infidelidade, irmãos, ela traz em nós uma amnésia espiritual. Porque as pessoas se esquecem daquilo que Deus fez para ela. E porque ela se esquece do que Deus fez para ela responde com ingratidão. Meu Deus! E a ingratidão, ela traz em nós a insatisfação. E aí nós vemos como que as coisas estão. O povo de Israel do mesmo jeito. Deus era com eles. Deus estava na frente da batalha, mas agora eles se encontram com um vale de ossos secos. E a mão de Deus levou Ezequiel até lá. Porque quando Deus olha para a terra e vê a terra numa situação que não é o que Ele quis, não é o que Ele quer, Ele começa a levantar profeta. Porque Deus não faz nada sem antes avisar os seus profetas. Tudo aquilo que aconteceu aqui, irmãos, talvez tem pessoas que chegou e vai embora e não entendeu nada. Mas o que aconteceu aqui foi Deus usando o profeta. Alguma coisa no mundo espiritual está acontecendo. Aleluia! A minha avó, eu morei um tempo com a minha avó. Eu vou falar um pouco do Juízes 19. Eu morei um tempo com a minha avó e vivi algumas coisas com a minha avó que marcou, irmãos. Marcou a minha vida. Chegava em algum momento, ela falava assim: filho. Eu falava: o que foi, vó? Ela falava assim: vê se tem roupa no varal, tira. Fecha a janela e encosta a porta. Mas por quê, vó? Porque vai chover. E eu falava assim: vai chover? Vó, o tempo está aberto, está sol. Não vai chover. Ela falava: vai chover, tira. Irmãos, parece que ela era assim com Deus. Se você se surpreende quando você vê Elias falando que não vai chover e não choveu, você tinha que ver quando a minha avó falava alguma coisa. Quando minha avó falava assim: ó, cuidado com essa companhia, irmãos,
cuidado. Por isso que nós precisamos ser obedientes aos nossos pais. Uma vez eu falei isso para um dos meus filhos, falei assim, olha, eu tenho uma filha pequenininha de 7 anos, e eu falei assim, ela consegue enganar você? Claro que não. Mas por que ela não consegue enganar você? Ah, porque ela é pequenininha, eu já sou mais velho, então é assim. Você também não consegue enganar nós. Meu Deus. Então não vai achando que você vai enganar a gente, que você não vai enganar. Então minha avó falou, vai chover. Eu falei, não vai, não vai. Então eu tirei. Terminei de tirar as coisas. Daqui a pouco veio a chuva. E eu falei assim, vó, como que pode isso? E ela falou assim, filho, eu senti cheiro de terra molhada. É forte. Irmãos, nós precisamos entender a estação que nós estamos vivendo. Tem pessoas que vêm para o culto e elas vêm numa dimensão tão próxima de Deus. Meu Deus. Que antes de uma palavra ser liberada, ela já está se movimentando. Aleluia. Ela já sabe que precisa orar pelas nações. Ela sabe que precisa interceder pelos Estados Unidos, porque o que está acontecendo lá, irmão, vai sacudir todas as outras nações. Eu vim no carro falando com a minha esposa, e a minha esposa falou assim, você viu? O tempo que eles estão em oração, e eu ouvi ela falar assim, eu falei, meu Deus, alguma coisa está acontecendo no mundo espiritual. Nós precisamos estar sensíveis. Na igreja hoje, eu já vi um apóstolo tomado pelo Espírito da profecia. Ele mandou pegar a bandeira do Brasil, ele mandou pegar a bandeira de Israel, ele começou a abrir a bandeira aqui, ele começou a tocar o chofar, e essa aqui a igreja precisa estar sensível, porque vai ter um momento que esse toque não vai ser mais surpresa para você. Esse toque você vai saber, opa, alguma coisa está acontecendo. Aleluia! Sente o cheiro, irmão, sente o cheiro de terra molhada. Isso aí, Jesus. Irmãos, ele falou aqui, ele foi numa profundidade tão grande que ele falou assim, olha, a chuva não é mal, a chuva é bênção. É verdade. A chuva é bênção, irmãos. Quer ver Deus? Quer ver Deus na chuva. É. Irmãos, sabe o dia que Deus mais responde o crente? Eu falo daquele crente tatu que não sai do monte. É quando ele vai para o monte dia de chuva. Porque Deus, ele fala, e a voz de Deus é como um trovão. João estava lá no capítulo 10 de Apocalipse, e estava trovejando, porque não sei se você sabe, João, quando ele foi arrebatado, ele foi até a sala do trono. Mas na realidade, quando a revelação veio para ele, Deus não está no mesmo ambiente que João está. Porque Deus, ele está em cima do monte Sião. Só que tudo aquilo que Deus fala em cima do monte, os anjos entendem. E Apocalipse 10, se não me falha a memória, fala assim que Deus fala com trovões e relâmpagos. E quando começa a trovejar, os anjos já começam a entender o que Deus está liberando. Só que João estava numa profundidade tão grande, numa intimidade tão grande, que ele está escrevendo as revelações e ele começa a escrever. Irmãos, a Bíblia é específica. O anjo fala para ele assim, olha, não escreve isso, porque não é ainda para o seu tempo. Ele entendeu a voz de Deus. Irmãos, quando você vê a chuva, Deus está liberando resposta para a terra. Aleluia! A chuva tem uma importância tão grande, que se os crentes soubessem disso, eles não faltavam no culto por causa da chuva. Porque é nos dias que você mais sacrifica para Deus que a sua bênção ela vem. Você não vai receber nada sem que antes haja um sacrifício. Deus falou assim, Abraão, me dá Isaac. Abraão falou, tá bom. Andou 3 dias. E ele ia sacrificar Isaac, irmãos. Porque Hebreus fala assim que Abraão tinha tanta fé que ele tinha fé que quando ele matasse Isaac, Deus iria ressuscitar. Mas ele entendeu. A promessa foi feita lá atrás, eu serei o pai de multidões, eu serei pai de nações. E se Deus está pedindo um sacrifício, eu vou dar um sacrifício. Mas quando Abraão vai dar o sacrifício, Deus olha do céu e fala assim, opa, eu conheço o coração de Abraão. Abraão não tem dificuldade de sacrificar. Aleluia! É muito fácil nos dias de hoje, irmãos, nós entrarmos em oração e falar assim, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu imagino Deus olhando no céu e falar assim, mas é um falso, é uma falsa. Não tem coragem de sacrificar nada. E está clamando pelo Deus de Abraão, Isaac e de Jacó. Meu Deus! Abraão sacrificou, ele sabia, se eu sacrificar
multiplicar, Deus vai dar bênção. Isso aqui, irmãos, estou dando para você chaves do reino. Sacrifica para você ver o que Deus vai fazer na sua vida. Todos os homens e mulheres que Deus usou de forma poderosa, houve um sacrifício. O sacrifício, ele ativa algo que tem no altar, porque o altar, ele não rouba. O altar, ele não tira. E o altar, ele não divide. O altar, ele devolve. Aleluia. O altar, ele multiplica. E o altar, ele soma. Então, quer ativar o que está no altar, irmão, sacrifica na presença de Deus. Agora, vamos para Juízes 19. Juízes 19 vai dizer uma coisa, irmão, isso aqui mexe com o meu coração. Porque se não tivesse escrito na Bíblia, eu não iria acreditar. Juízes 19 diz que um levita não é qualquer pessoa, não é um ímpio, é um levita. É alguém que mexe com as coisas de Deus. É alguém que toca no santo. É alguém que conhece toda a liturgia do culto. É alguém que conhece os RIs da igreja. É alguém que conhece os estatutos da igreja. É alguém que está envolvido com os cultos da igreja, com os trabalhos da igreja. A Bíblia diz: um levita, ele se apaixona por uma mulher, só que não tem coragem de honrar aquela mulher, e a Bíblia vai dizer uma concubina, e ele casa com ela. E a Bíblia diz que algumas coisas vão acontecendo nesse decorrer de tempo. Ele vai até a casa do pai da mulher, e aí ele faz mais algumas coisas, aí ele vai sair, ele vai viajar para uma outra cidade. Tudo isso dentro de Israel. E de repente ele está sentado numa praça, ele está com uma jumenta e com a sua esposa. E de repente vem um ancião. Está lá no 19 de Juízes, depois você lê, você vai entender. E esse ancião vai perguntar para ele: o que você está fazendo aqui? E ele vai falar: nós estamos de passagem. Não era para ele estar ali. A Bíblia vai dizer que no lugar onde ele estava tinha pessoas que eram filhos de Belial, pessoas que eram dadas a bebida, pessoas que não temiam a Deus, pessoas que tinham relações com pessoas do mesmo sexo. Não era para estar ali. E ele sabia que não era para estar ali. O ancião chega e fala assim: olha, você não vai dormir na praça, você vai para a minha casa. E leva aquele homem para a casa dele, leva um levita para a casa dele, um homem de Deus. Só que quando o homem está lá se alegrando em outro repartimento, por isso não é bom que um homem fique separado da sua esposa. Não é bom que um homem guarde segredos da sua esposa, para não dar espaço para o diabo. Ele estava se alegrando em outro repartimento. De repente alguém toca, chama na porta, e ele sai, e as pessoas daquela cidade vão dizer: olha, tem um viajante aí, ele está na sua casa, manda ele para cá que nós queremos conhecê-lo. Só que conhecer aqui, irmãos, não é conhecer de apertar a mão e dar paz do Senhor. Conhecer na Bíblia é ter relação sexual. Os caras eram tão terríveis que eles queriam ter relação sexual com aquele homem. Da mesma forma que a Bíblia diz: e Adão conheceu Eva e nasceu Caim. O conhecer aqui é ter relação. Aquele ancião, dono da casa, falou assim: olha, não é bom que vocês façam isso. Eu tenho filhas virgem e tem a concubina desse rapaz. Façam com ela o que você quiser, mas não toque nele. Dizendo assim: ele é levita, ele é separado por Deus. E aí aqueles homens abusam da filha daquele dono da casa, do anfitrião, e abusa da concubina. A Bíblia fala concubina, mas é a esposa do levita. E ele está se alegrando, dando-se a vinho, bebendo. Tem até uma teologia aí, irmãos, uma teologia dos beberrões, que eles falam que pode beber, não é problema. Cuidado, porque
quando você, alguma coisa começa a tirar o seu raciocínio, a sua compreensão, o seu domínio próprio, isso aí vai te levar para alguma coisa errada. Não é à toa que a lei de trânsito fala: se beber, não dirija, porque não pode tirar a sua consciência. Ele está bebendo, ele está se alegrando. A Bíblia diz que aquela mulher foi abusada a noite inteira por aqueles homens, e de repente aquela mulher consegue escapar daquela situação, e ela começa a bater na porta, mas eles não ouvem, porque eles estão se alegrando com o vinho. Salomão, ele disse assim: olha, melhor coisa é estar num velório do que numa festa. Salomão, ele vai dizer em outro lugar assim: olha, o choro e o sofrimento fortalece o coração. Tem muita gente que está passando pelo vale, pela prova, e pede para Deus tirar. Não pede para Deus tirar, irmãos, porque tem muita gente que está na bonança, está na vida boa, já se esqueceu de Deus. O comodismo te leva para longe do céu. Mas a perseguição, a prova, ela te traz para perto de Deus. É melhor estar perto de Deus do que longe dele. Eles estão se alegrando, a mulher está batendo na porta, mas ninguém ouve. Primeiro ensinamento que eu pego nesse texto é: quem está dentro se alegrando não tem coragem de abrir a porta para aquele que está machucado. Tem muitas pessoas dentro da igreja que não conseguem estender a mão para aquele que está na rua caído. Tem muita gente que fala assim: não vou abrir a porta, porque quem está lá fora está sujo, está machucado, já não está completo. Mas enquanto você está aqui dentro se alegrando, cuidado, porque isso pode trazer para você uma condenação. No outro dia de manhã, ele acorda, e quando ele abre a porta, a mulher está morta no chão. Ele toca na mão dela, capítulo 19, verso 27 em diante, se não me falha a memória. Ela não responde. Ele percebe que ela está morta. Ele pega aquela mulher, coloca em cima daquela jumenta, e ele vai para a sua casa. E quando ele chega na sua casa, ele pega um cutelo, está no texto. Ele pega um cutelo e ele corta aquela mulher em 12 partes. Irmãos, que coisa absurda. Ele corta ela em 12 partes. E ele separa cada parte e envia para uma tribo. Ele não poderia simplesmente pegar o corpo daquela mulher e fazer um enterro digno, já que ele não foi sacerdote do lar suficiente para guardar a sua casa e cuidar dos seus. Pelo menos poderia fazer o papel de homem, fazer um sepultamento digno para aquela mulher. Mas ele leva para a casa dele, tomado de ira, corta em 12 partes e envia para as 12 tribos. E quando as partes se espalham, uma daquelas partes chega na casa do pai daquela moça. O pai daquela moça pega aquele pedaço e fala: minha filha não vai ser enterrada com vergonha. Ele junta um grande exército, as 12 tribos se unem e compadece do sofrimento daquele pai, porque agora ele queria restaurar o corpo da filha para poder dar um enterro digno. Sabe por que aquele homem levou o corpo da mulher e dividiu? Porque quem não gera tem facilidade de dividir. Meu Deus! Quem não gera tem facilidade para dividir. Toda vez que você vê alguém dividindo alguma coisa, é porque essa pessoa não consegue gerar nada. Meu Deus! E quando ela não consegue gerar nada, ela não se importa com o sofrimento dos outros. Ela não consegue chorar o choro dos líderes. Ela tem facilidade para dividir, mas ela não tem facilidade para gerar. Meu Deus, é forte. Ela divide. Ele divide. Mas quem gerou sabe quantos dias passou cavando poço e quantas lágrimas derramou. Verdade. Quem gerou está falando assim: eu tenho sentimento paterno, eu sei o que é paternidade, eu sei o que é passar madrugada chorando, eu sei o que é estar intercedendo por uma família que está quase destruída, eu sei o que é passar madrugada sem dormir, batendo cabeça atrás de membro, quando o membro não quer nada com Deus, mas a família está quase sendo destruída, porque ele teve uma recaída, voltou para as drogas, voltou para a bebida, mas o líder está lá, porque ele gerou aquela alma,
espiritual. Meu Ele não sabe a importância que tem. Ele fala, não vai ficar dividido. As 12 tribos, irmãos, estão unidas. Mas uma tribo, a tribo de Judá, ela fala assim, eu vou comprar as dores. Mataram, nós vamos matar também. Caluniaram, nós vamos caluniar também. Cuidado. Não toma partido dentro da igreja, irmãos. Muitas vezes quem toma partido dentro da igreja é movido por ira e por vingança. E Deus não opera nisso. Eles foram tomados por vingança. Não, se fizeram, vamos fazer igual. E a Bíblia diz que eles foram para a peleja e foram envergonhados. Porque para Deus ir, irmãos, na nossa peleja, primeiro nós precisamos orar, jejuar, pedir confirmação para Deus e falar, Deus, se o Senhor tiver nesse negócio, se o Senhor tiver nesse negócio, eu vou. Tem muita gente quebrando a cara porque está tomando partido de pessoas erradas. Meu Deus. Tem muita gente tomando partido de pessoas, irmãos, que só sabem dividir o reino de Deus. Pessoas que dividem, irmãos, não prosperam. Pessoas que dividem não saem do lugar. Mas pessoas que entendem que foi chamado para a união, para unir. É um só Espírito, um só propósito, um só Deus, um só batismo. Nós estamos aqui, mas o mesmo Espírito que me usa é o mesmo Espírito que usa a vida do apóstolo, da vida da bispa, que usa a regente dos obois, que usa a irmã que fica no som, que usa a irmã que fica na porta. É o mesmo Espírito que te usa na tua casa, quando você está tomando uma decisão na sua família, quando você está aconselhando os teus filhos. É o mesmo Espírito. Aleluia! Nós estamos aqui nesse ambiente. Tem pessoas que chegaram aqui quebradas. Tem pessoas que chegaram aqui, irmãos, igual quando ele distribuiu as partes, chegou aqui em pedaços. Sabe o que é uma palavra de Deus para a tua vida? Parabéns, você alcançou a casa do Pai. E todos que chegam na casa do Pai podem chegar em pedaço, mas não vai permanecer em pedaço. Aleluia! O meu Pai, ele tem o poder de restaurar aquele que chegou em pedaços, irmãos. O Pai, ele libera uma palavra profética, e a palavra que ele libera começa a juntar osso no osso, começa a nascer nervo, começa a nascer carne, começa a nascer pele. É porque quando nós olhamos para esse texto de Ezequiel 37, nós não sabemos. Mas aqui tem a revelação dos 5 ministérios. Quando nós olhamos para esse texto de Ezequiel 37, nós vemos aqui, irmãos, o apóstolo, nós vemos o pastor, nós vemos o mestre, o profeta, o evangelista, tudo dentro desse texto. Porque é assim que Deus trabalha. Aleluia! Chega na casa do Pai, vai sendo restaurado. Aonde estava dividido, Deus restaura. Eu vou encerrar aqui, irmãos. Quando Joel ele libera uma palavra para ajudar, Joel ele está falando assim, olha, Deus enviou um grande exército, destruiu tudo. E agora Deus está chamando para que o povo se arrependa e volte para o templo. Porque tudo que aconteceu porque o povo se afastou de Deus. Então Deus permitiu que algumas pragas chegassem para que o povo voltasse para o templo. Só que quando nós lemos o texto, nós vamos ver que quando as pragas ela vêm, a primeira coisa que a praga destrói são as oliveiras. Só que o mistério não está aqui, irmãos. O mistério está, sabe quando você vai num lugar que tem muitos pássaros? Os pássaros eles pousam numa árvore, independente se é uma árvore frutífera ou não. Antes dele começar a comer alguma coisa da árvore, ele suja toda a árvore. E o povo de Israel estava daquele jeito, porque eles eram uma tipologia da oliveira. Só que a questão é, Joel está falando assim, olha, volte para o templo. Mas alguém está dizendo assim, mas como que nós podemos voltar para o templo se nós estamos sujos? E Joel libera uma palavra, está sujo? Tá. Mas está de pé? Estou de pé. Volte para o templo. Está envergonhado? Estou envergonhado. Fiz alguma coisa que eu não sinto
nenhuma glória nisso, mas está de pé, todo, volte para o templo. Porque com Deus é assim, irmãos, independente da tua vergonha, independente da sujeira que está impregnada na tua pele, independente da lepra, independente do fluxo, independente da tua paralisia, Deus nunca vai te jogar para fora. Deus sempre vai te chamar para dentro do templo, porque dentro do templo Ele limpa esta sujeira, dentro do templo Ele cura esta lepra, dentro do templo Ele devolve o movimento das pernas. Até mesmo quem não produz quando está dentro do templo começa a produzir. Porque nós éramos bravos, irmãos, mas nós fomos enxertados na oliveira verdadeira. Vamos produzir não por nós, vamos produzir por causa dele. Mas Ele quer que volte para o templo. Quando você vê alguém machucado, caído, não aponte. Deus não nos colocou aqui em cima para apontar quem está lá embaixo. Deus nos colocou aqui em cima para estender as mãos para quem está lá embaixo. E dizer assim: olha, outra hora eu estava onde você está, mas Deus me levantou e hoje eu estou aqui para ser canal de bênção de Deus na tua vida. Mas aí alguém vai dizer: você não sabe, eu sou dependente de bebida, eu sou dependente de droga, a minha família está destruída, eu estou envolvido com prostituição. Aí alguém vai ter que dizer assim: não, eu estava lá no avivamento profético, a palavra foi liberada e eu guardei no meu coração, a palavra não está mais no caixote, a palavra está no coração, e Deus está te chamando: volte para o templo, volte para o templo. Maior é o propósito do que o que você está vivendo. Aleluia. Eu encerro aqui. Eu encerro aqui com essa palavra profética. Quem julga o seu momento é porque não conhece a sua história. O meu momento pode ser um momento triste, mas não é a minha história. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. É Deus dizendo assim: o choro tem um tempo, e esse tempo tem começo e fim. Você pode estar vivendo neste momento agora o tempo do choro, mas o versículo não acaba ali. O versículo não acaba com choro somente, porque se tem choro vai ter momentos de alegria também. Aleluia. Porque só pode cantar quem já chorou. Só pode estar lá em cima quem um dia não teve nenhuma dificuldade de estar lá embaixo. Só vai conquistar lugares altos quem um dia soube viver lá embaixo e soube dizer assim: olha, eu sei viver com abastança, mas também sei padecer necessidade. Aleluia. Eu sei ter muito, mas eu também sei ter pouco. Tudo posso naquele que me fortalece. Alguém que vai dizer assim: eu sei, hoje eu estou andando de carro, mas já andei muito tempo a pé. Muito tempo já coloquei sacolinha no meu pé, porque a minha rua era rua de terra. E quando eu chegava na porta da igreja, eu arrancava a sacolinha, a minha esposa arrancava a sacolinha do pé. Nós entrávamos para a igreja, cultuávamos a Deus, e nós sabíamos que um dia Deus ia nos honrar. Aleluia! Não tem como, irmãos. Para você sorrir, você vai ter que chorar. Para você orar e cantar e o terremoto estremecer as cadeias, você vai ter que passar um momento que você vai estar na mesma situação que muitas pessoas. A pandemia veio para dizer isso, irmãos. Todo mundo está no mesmo barco, todo mundo está preso na mesma crise, todo mundo está com as mãos atadas, os pés atados, mas a diferença é o que você faz quando você está passando por esse momento. Você vai ficar lamentando como todo mundo, ou você vai falar assim: não, eu vou cantar, eu vou orar. Porque enquanto eu canto, enquanto eu oro, Deus vai estremecer a terra e Ele vai dar vitória. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus, amém? E eu agradeço a Aleluia! Glória a Deus! Aleluia!